Olá, meu irmão, minha irmã, companheiros do livro Fonte Viva. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos e trago hoje mais uma mensagem do livro Fonte Viva, a lição 168, Entre o Berço e o Túmulo. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel registra na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, neste título, Entre o Berço e o Túmulo. Não atendamos nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não veem são eternas. Paulo, em 2ª carta aos Coríntios. E Emmanuel reflete escrevendo assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O momento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescente cada vez mais nas paisagens dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade. A mocidade do corpo serão madurezas e velhices da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulha presentemente serão pó e cinzas. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não vês e não pode ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à engenhosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na terra e na tua alma as riquezas da vida eterna. Assinado Emmanuel. Então, refletindo e trazendo uma nova metáfora, o nascer e o pôr do sol, morrer e viver, são temas que nos inspiram muito as reflexões sobre o sentido da vida, o propósito de Deus e a beleza da natureza e a brevidade da nossa existência. Vejamos alguns comentários sobre este tema. Nascer é um milagre que revela o poder criador de Deus e a sua graça para conosco. Cada um de nós que nasce é uma obra única e especial de Deus
que tem para cada um de nós um plano, um destino. E nos evangelhos que Deus revelou a nós através de Jesus e de muitos profetas, nos faz conhecer que desde o ventre materno, que nos forma com amor, somos colocados para viver. E cada pessoa que nasce é uma obra única, especial de Deus. O pôr do sol é uma das maravilhas da criação, que nos mostra a glória de Deus e a sua fidelidade. Cada dia que termina é uma oportunidade de agradecer a Deus pelos seus cuidados, pela sua bondade. O pôr do sol também nos lembra que há um tempo para tudo debaixo do céu e que devemos aproveitar cada momento da vida. Escreve-nos lá em Eclesiásticos, um profeta, no capítulo 3. Então, meu irmão e minha irmã, morrer é uma realidade que todos nós enfrentaremos um dia, porque somos mortais e a morte é o salário da corrupção, como escreve Paulo de Tarso, mas também ela é a porta de entrada para a eternidade. E para nós, espíritas, que cremos em Jesus, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Deus. Pois nas Escrituras e no Evangelho diz que quem nasce de novo em Cristo tem vida eterna. Isso nos escreve João Evangelista no capítulo 3 do seu livro. Viver é um dom de Deus que devemos valorizar e usar para a sua glória. Viver não é apenas existir, mas ter um propósito, uma missão, uma razão de ser. Viver é amar a Deus e ao próximo, é servir com alegria, é crescer em sabedoria, é desfrutar das bênçãos do Altíssimo, do Pai Celeste. Porque Jesus nos disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, também escrito por João Evangelista, lá no capítulo 10. Portanto, quando Emmanuel escreve a flor que vemos representa a beleza física, sim, porque a riqueza, a fama, o poder, tudo é efêmero e perecível. Aquele perfume que nos escapa representa o amor, a bondade, a sabedoria, a fé e tudo o que é invisível e eterno. A economia do mundo significa o progresso, a felicidade da humanidade, de nossas vidas. E a frase sugere para nós que devemos valorizar mais as virtudes do que as aparências. Quando o Espírito Emmanuel, na obra Fonte Viva, traz para nós essas colocações, percebemos que entre o berço e o túmulo de que ele fala é de uma importância enorme, porque realmente nós nos apegamos às coisas que nós vemos e deixamos, às vezes, displicentemente, aquelas que nós não vemos. E às vezes não atentamos nós nessas coisas que nós não vemos, porque aquelas que se veem, elas são temporárias, e as que se não veem são eternas.
E aí entra o trabalho e a orientação que Emmanuel nos traz sobre o desapego aos bens terrenos, que reforçam a mesma ideia de despreendimento e renovação espiritual. Ele fala também sobre a cultura grega, que é uma fonte de inspiração e admiração para muitas pessoas. Os gregos, especialmente os gregos antigos, eles foram pioneiros em diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a matemática, a astronomia, a medicina, a arte, a literatura, a política. Todas essas ciências se desenvolveram muito com os conhecimentos e a cultura grega, influenciando o mundo ocidental. E é por isso que nós podemos expressar a nossa gratidão à cultura grega. E poderíamos dizer assim: a Grécia certamente é o berço da civilização. Tudo o que nos destes, a luz da razão, a beleza dos teus pensamentos, é um tesouro para o firmamento. Teus filósofos, eles buscaram a verdade. Os teus matemáticos, Grécia, mediram a realidade. Os teus astrônomos contemplaram as estrelas. Teus médicos curaram as mazelas. Os teus artistas criaram obras-primas. Os teus poetas cantaram as rimas. E falando dos dramaturgos que encenaram as tragédias, os historiadores que narraram as epopeias, e os teus políticos inventaram a democracia, e os guerreiros da tua terra defenderam a pátria. Teus atletas celebraram a vitória e teus heróis entraram para a história. Grécia, tu és imortal na glória terrestre. É um modelo de excelência celeste e nós te agradecemos por tua contribuição e nós te honramos pela tua tradição. E o Emmanuel ainda diz sobre o Espírito do Senhor que ninguém vê, que é um sol para ele, que é a fonte da luz, vida e calor para aqueles que creem. O Espírito do Senhor ilumina as trevas, revela as verdades e aquece os corações. Ele é o sol que nunca se põe e que brilha com glória a graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre o Espírito do Senhor em sua primeira carta aos Coríntios. E ele disse que o Espírito de Deus nos revela as coisas profundas de Deus e que o homem natural não pode compreender. Ele também disse que o Espírito nos dá dons, ministérios e operações para edificar a religiosidade através dos ensinamentos de Cristo. Os salmistas também comparou o Senhor a um sol. Lá no Salmo 84, o salmista escreveu, ele disse que o Senhor é sol e escudo, que dá graça e glória, e que não nega
bem algum aos que andam retamente. Ele expressou o seu desejo de habitar na casa do Senhor, onde o sol brilha continuamente. O Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol que nos faz ver Deus. Ele nos mostra a sua vontade, o seu amor e o seu poder. Ele nos faz filhos da luz, que andam na luz, como Ele na luz está. Então, podemos entender que quando nós usamos a forma filosófica e divina, isso significa que nós podemos refletir sobre o sentido e o valor das coisas que observamos e também sobre a relação delas com Deus e com uma força superior. Porque queremos encontrar uma conexão entre o natural e o sobrenatural, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Uma forma de fazer isso é usar a imaginação, a criatividade, para expressar os nossos pensamentos e sentimentos sobre aquilo que nós vemos. Nós podemos usar diferentes formas de arte, como poesia, música, pintura, escultura e etc. Mas também podemos usar a razão, a lógica, para argumentar e justificar as nossas ideias. Podemos buscar inspiração em outras fontes, nos textos filosóficos, religiosos, científicos, etc. Porém, como Emmanuel coloca, usa aquilo que vês. Por exemplo, que ele coloca na mensagem: se você vê uma flor, você pode pensar sobre a beleza, sobre a sua fragilidade, a sua função na natureza, a sua origem e o seu destino. Você pode perguntar se ela tem alguma finalidade ou sentido maior do que simplesmente existir. E também você pode questionar se ela foi criada por Deus ou por acaso. Sim, podemos compará-la com outras flores, com outros seres vivos. Podemos escrever um poema sobre elas, ou fazer uma pintura, ou compor uma canção. Podemos pesquisar sobre a sua biologia, sobre a sua história, sobre a sua simbologia. Mas o importante é que nós possamos usar da nossa curiosidade e da nossa capacidade de admirar as coisas que não estamos vendo. Por exemplo, o perfume da flor, a emanação da luz que brilha através do sol. Devemos tentar ir além das aparências superficiais e buscar um entendimento mais profundo e mais amplo. Devemos estar abertos para aprender e para surpreender. Também devemos respeitar as diferenças e diferentes perspectivas de opiniões sobre o que
estamos vendo e que o outro está vendo. E ao compartilhar as nossas descobertas e as nossas dúvidas com outras pessoas, assim, que Jesus possa nos inspirar para compreender profundamente essa missão, essa mensagem linda que Emmanuel nos traz entre o berço e o túmulo. Porque o homem, ele detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. E ainda Emmanuel, repetindo, ele escreve: não te agarres à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Assim, você acumulará na tua alma as riquezas da vida eterna. Aprenderá o desapego, que não significa indiferença ou falta de amor, mas sim respeito pela individualidade e pela diversidade. O desapego nos ajuda a valorizar o que temos, sem nos apegarmos excessivamente ao que possuímos ou desejamos. O desapego também nos ensina a aceitar as mudanças e os desafios da vida, sem nos deixarmos dominar pelo medo ou pela ansiedade. E para sermos mais desapegados da terra, é preciso reconhecer que somos apenas usufrutuários dela e não donos. A terra é um bem comum que pertence a todos os seres vivos e que devemos cuidar e preservar para as gerações futuras. Não podemos explorar a terra de forma egoísta, mas jamais usando-a em responsabilidade e nem nos apegamos a ela como se fosse a nossa propriedade exclusiva. Devemos entender que a terra é um presente da natureza que devemos ser gratos por ela. Assim, meu irmão e minha irmã, trabalhar altruisticamente é acreditar que não é bom o bastante para si mesmo. Comece a pensar diferente. Você é um ser único e especial, que tem muito a oferecer ao mundo. Não se compare com os outros, nem se deixe influenciar pelo consumismo ou pelo materialismo. Valorize o que você é e não o que você tem. Enfrenta o medo. Por isso, é importante enfrentar os próprios medos e inseguranças e buscar o equilíbrio interno. Não dependa da terra ou de qualquer outra coisa para ser feliz, porque a felicidade está dentro de você. Assim,
irmãos amados, esse grupo maravilhoso da Fonte Viva, eu quero deixar aqui para cada um um grande abraço, pedir desculpa pela rouquidão. Ontem tive um trabalho que exercitei muito as cordas vocais. Eu estou perfeitamente saudável, sou um pouco rouca. E que Jesus possa nos abençoar no nosso trabalho de amor e que possamos dar continuidade à nossa encarnação, percebendo mais ainda e cada vez mais nitidamente aquilo que é invisível para os olhos, mas são virtudes para a alma e são valores que nós jamais perderemos. E esses valores imperecíveis estarão conosco quando sairmos da terra e formos para o plano espiritual. Que a paz e o amor de Jesus envolvam nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.